Boa noite, muito obrigado por acessar o nosso terceiro vídeo nessa noite de domingo. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de reflexões bíblicas sobre a Grande Comissão. É o nosso sétimo e último estudo sobre Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Se você tem vindo aos nossos cultos, tem ido aos nossos cultos, você tem acompanhado esses nossos estudos. Em Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, o Senhor Jesus Cristo diz aquele texto tão conhecido por todos nós. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa série de estudos, nós temos analisado cada uma das frases dessa grande comissão. Nós temos analisado cada uma das afirmações que o Senhor Jesus Cristo faz nesses dois versículos, nas quais ele nos explica exatamente qual é a nossa missão, qual é o alvo, o objetivo que nós devemos atingir como seus discípulos, seus servos. Nós lemos, por exemplo, que toda a autoridade foi concedida ao Senhor Jesus Cristo no céu e na terra, e portanto ele estava nos concedendo essa mesma autoridade. E depois ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos revisar um pouco do que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado aqui? A primeira coisa que nós entendemos é que o Senhor Jesus Cristo estava nos dando uma missão, ou melhor, uma comissão, uma missão conjunta, uma missão que nós deveríamos cumprir juntamente com Ele, a missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Em segundo lugar, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo não estava comissionando apenas aqueles 11 discípulos que estavam lá com Ele. Ele estava comissionando a todo aquele que se diz discípulo dele. Todo aquele que se afirma seguidor do Senhor Jesus Cristo é chamado a propagar e anunciar a salvação do Senhor Jesus. Como nós temos repetido frequentemente nessa série de estudos, ou você é missionário, ou você é campo missionário, ou você é alguém que vive engajado na missão, ou você é alguém que ainda precisa ser evangelizado. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a nossa missão é ir até as pessoas. É não apenas esperar que elas venham até nós, é nos dirigirmos a elas. Nós precisamos nos mover na direção delas para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Quarta coisa que aprendemos é que nós devemos fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares da terra. Nós não temos o direito de escolher aqueles que gostamos, aqueles com os quais nos identificamos. Nós somos chamados a anunciar a todas as pessoas. Em quinto lugar, nós vimos que ao anunciar o Evangelho às pessoas, nós devemos fazer delas, ensiná-las a se tornarem discípulos do Senhor Jesus Cristo e devemos também batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos levar as pessoas a um compromisso público e visceral com o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ensinar a elas que entregar suas vidas ao Senhor Jesus é viver mergulhado no amor do Pai, na graça do Senhor Jesus Cristo e na consolação e na direção do Espírito Santo. Nós vimos, em último lugar, no domingo passado, que nós devemos ensinar as pessoas que seguir a Cristo é necessariamente um exercício de obediência à sua palavra. Santidade é a palavra que nós damos a isso. Viver de acordo com os padrões do Senhor que estão descritos na sua palavra. Obediência, diz o Senhor Jesus na grande comissão, não é uma opção. Obediência não é opcional ao verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira seguidora do Senhor Jesus Cristo. E aí, por fim, nós chegamos nessa última frase, na qual o Senhor Jesus Cristo diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Note que essa frase, diferente das anteriores, ela não descreve mais um aspecto da missão. Ela é, na verdade, uma declaração ao final da missão. Ela é, na verdade, uma promessa feita ao final. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, para que vocês sejam capazes de cumprir a missão que eu deixei, eu dou uma garantia a vocês. Eu estarei com vocês o tempo todo. Veja, não há lugar, não há momento e não há circunstância em que o Senhor Jesus Cristo não estará com os seus seguidores. O Senhor Jesus Cristo dá a garantia
de que a presença dele será permanente com seus discípulos. Veja, o Senhor Jesus Cristo não diz aqui, olha, para que vocês cumpram a missão, eu dou a vocês a garantia de uma vida fácil, sem problemas. O Senhor Jesus não diz, olha, para que vocês cumpram a missão, eu dou a vocês a garantia de terem vidas financeiras sempre maravilhosas. O Senhor Jesus Cristo não diz, para que vocês cumpram a missão, eu vou dar a vocês tudo o que vocês sonham. Ele diz, para que vocês cumpram a missão, eu estarei com vocês o tempo todo da jornada. O Senhor Jesus Cristo não diz nem para que vocês cumpram a missão, eu vou dar a vocês saúde todos os dias da sua vida. Ele diz, eu estarei com vocês. Essa é a garantia que vocês precisam. É muito interessante nós pensarmos nessa afirmação, porque nós sempre pensamos que precisamos de muita coisa para dar conta da missão que Ele nos deu. Mas Ele diz que tudo o que nós precisamos é a companhia dEle, é a certeza da presença dEle ao nosso lado. Tem uma passagem no Antigo Testamento que é bastante interessante sobre isso. Êxodo capítulo 32 e 33. Em Êxodo 32, o texto nos conta que depois que o povo hebreu foi liberto da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés, o povo foi guiado até o pé do Monte Sinai. Lá, o Senhor manda o povo se reunir ao pé do monte porque ele vai entregar a sua lei. Ele chama Moisés ao topo do monte e lá ele entrega as tábuas da lei para Moisés. Moisés passa vários dias no topo do monte com o Senhor recebendo as leis das suas mãos. E o texto diz que quando Moisés desce, por causa dos dias que ele passou lá em cima, o povo já havia caído em idolatria. O povo havia feito um bezerro de ouro e estava adorando esse bezerro agora. Êxodo capítulo 33, versos 1 a 3, diz que o Senhor castiga o povo pelo seu pecado e chega ao ponto de dizer, olha, eu não vou mais com vocês na caminhada pelo deserto. Eu não estarei mais com vocês nessa caminhada. Vocês são um povo muito obstinado, muito teimoso. E se eu for com vocês é capaz de mais hora ou menos hora eu perder a paciência e eu acabar mandando fogo do céu para destruir vocês. É capaz de eu destruir vocês. Eu vou mandar um anjo que acompanhe vocês pelo caminho, mas eu mesmo não estarei com vocês. Eu encontro vocês lá na chegada, na terra prometida. Mas Êxodo 33, 15 a 16, diz que Moisés ora ao Senhor em favor do povo. E Moisés diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. Não nos deixe no deserto sem a sua presença, sem a sua direção. Ainda que um anjo vá à nossa frente, isso não é o suficiente. O que nós precisamos mesmo é da sua presença, o que nós precisamos mesmo é da sua liderança no nosso caminho. Só a tua presença nos basta, só a tua presença é o que nós precisamos para continuar caminhando. E aí o verso 17 de Êxodo 33 encerra esse relato dizendo que porque Moisés pediu, e só porque Moisés pediu, o Senhor atendeu o pedido e permaneceu com o povo. Moisés, esse grande líder do povo de Deus, tem uma coisa muito clara na sua mente, algo que todos nós deveríamos nos lembrar. Só o que realmente precisamos é da presença do Senhor conosco. Se você parar para pensar bem, essa é a ideia por trás de todo o Salmo 23, especialmente o verso 4. Salmo 23, verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que o salmista está dizendo ali é, olha, ainda que eu me veja em um vale encoberto por sombras e cercado pela morte, eu não temerei absolutamente nenhum medo. Só de ver o teu cajado à minha frente, o meu coração se consola. Só de saber que o Senhor está comigo, o meu coração se enche de coragem para eu continuar caminhando. É a certeza de que o Senhor está conosco, mesmo nos vales mais sombrios e nos dias mais difíceis, que nos dá força para continuar. Quando você olha para o Novo Testamento, isso fica bastante claro. Quando você olha para a história dos apóstolos, você percebe que eles tinham muito claro em mente que só o que eles precisavam é da companhia de Cristo. Porque dada essa grande comissão a eles, depois o Espírito Santo vem sobre eles e eles saem corajosamente pelo mundo para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles enfrentam muitas lutas, muitas perseguições,
muitas pressões e muito desprezo por isso, mas mesmo assim eles não abandonam a obra, eles não desistem em momento nenhum. Eu acho que o melhor exemplo disso é o apóstolo Paulo, não é? Porque o Novo Testamento nos dá testemunho das lutas, das aflições, das oposições, das surras, das prisões que ele sofreu por amor ao Evangelho de Cristo. E aí lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo, estando preso, escreve essa carta aos cristãos de Filipos e diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo explica, olha, conquanto eu tenha Cristo em mim, conquanto eu possa viver com Cristo, por Cristo e para Cristo, o resto, mesmo que seja morte, é lucro. Porque se eu vivo em Cristo, e se eu morro, eu estou em Cristo, eu encontro Cristo ainda mais diretamente. Então, para mim, Cristo me basta. Conquanto que Cristo seja exaltado no meu corpo, glorificado no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, pouco me importa. Para mim, Cristo basta. É o que Paulo está nos dizendo ali. Tem uma outra passagem na Bíblia que mostra o quanto isso era uma realidade presente na vida de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Ali Paulo conta que ele tinha um espinho na carne. Alguma coisa que o afligia e lhe causava muita dor, possivelmente física. Paulo diz nesse texto que ele pediu a Deus por 3 vezes que tirasse esse espinho da sua carne. Mas ele nos conta ali que o Senhor disse não. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, não. E outra coisa, se baste na minha graça. Que a minha graça te seja suficiente. Deve ter sido difícil para Paulo ouvir isso, né? Mas sabe o que Paulo faz? Sabe qual é a resposta que Paulo dá a esse não do Senhor? O verso 10 conta que Paulo aprendeu a se alegrar nas suas fraquezas. O que Paulo está dizendo é que ao invés de se revoltar contra o Senhor, ao invés de se rebelar contra o Pai porque o Pai deu um não para ele, ele abaixa a sua cabeça e diz, sim, Senhor, eu vou aprender a me bastar na sua graça. Eu vou aprender a me satisfazer na sua graça. E ela me será suficiente para eu suportar esse espinho na carne que o Senhor me deu por toda a minha vida. Paulo aprendeu a se bastar na graça do Senhor que se derramou sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em Cristo Jesus. Cristo era suficiente para Paulo. A graça de Deus expressa em Cristo era suficiente para Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13, Paulo diz que apesar de estar preso, ele está tranquilo, porque ele aprendeu a enfrentar toda e qualquer circunstância, boa ou ruim, fortalecido em Cristo. Cristo era suficiente para dar forças a Paulo. Cristo era suficiente para ensinar Paulo a suportar os espinhos da vida. Cristo era suficiente para Paulo, ainda que ele tenha perdido todas as coisas na vida. Paulo não precisava de garantia nenhuma, apenas a presença de Cristo era suficiente para ele. E veja, isso não foi uma realidade apenas na vida de Paulo. A história nos conta, registros históricos nos contam que isso foi realidade para muitos cristãos, principalmente nos primeiros séculos. Paulo Joséfo, por exemplo, conta que inúmeros cristãos anônimos que não entraram com seus nomes para a história, mas sofreram muito por amor a Cristo. Alguns deles perderam tudo o que tinham, alguns foram torturados e mortos, e mesmo assim resistiram e perseveraram na fé em Cristo e na missão que Cristo tinha dado a eles. Mesmo perdendo tudo, muitos cristãos não se amedrontaram, não se acovardaram e continuaram propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pelo mundo. Sabe como eles resistiram? Sabe como eles conseguiram perseverar? É porque eles sabiam que Cristo estava com eles, guiando os seus passos e cuidando das suas vidas. Para eles, a salvação em Cristo e a presença de Cristo era mais do que suficiente. Eles não precisavam de mais nada. Agora, indo um pouquinho mais a fundo, sabe por que Cristo era suficiente para eles? Porque eles amavam mais Cristo do que qualquer outra coisa. Eles amavam tanto a Cristo que eles não precisavam de nenhuma outra garantia na vida. Eles não precisavam de conforto, nem de segurança pessoal, nem de conforto financeiro.
Eles só queriam Cristo. Eles só precisavam de Cristo. Eles já tinham aberto mão de viver para si mesmos. Eles tinham aberto mão de viver para os seus próprios confortos e desejos pessoais. Eles tinham decidido viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, e que Cristo lhes seria suficiente. Para eles, Cristo, viver era Cristo, e morrer era lucro. Eles fizeram deles as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Não viviam mais eles, mas Cristo vivia neles. E a vida que agora eles viviam no corpo, eles viviam pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que os amou e se entregou na cruz por eles. Cristo era suficiente. Estar em casa, confortavelmente, mas em desobediência à missão de Cristo era insuportável para aqueles seguidores. Perder todos os bens, ser desprezado, espancado, jogado no fundo de uma prisão ou até morto, mas sabendo que Cristo estava com eles, era muito melhor. Saber que Cristo estava com eles era perfeitamente suficiente para eles terem coragem de confrontar o mundo, de chacoalhar o mundo e sair por aí pregando o Evangelho a qualquer custo pessoal que eles pudessem ter. E agora eu pergunto, e nós? E para nós hoje em dia, Cristo é suficiente? Para você, Cristo é suficiente na sua vida? Se é, então por que nós não vivemos engajados na missão? Por que nós nos escondemos atrás de um monte de desculpas para não compartilhar o Evangelho com as pessoas à nossa volta? Por que nós preferimos nos dar um monte de desculpas para não nos envolvermos com o evangelismo? Por que nós deixamos que as pressões do mundo nos constranjam e nos intimidem e nos calem com vergonha do julgamento social? Veja, o que nós cristãos brasileiros enfrentamos hoje não se compara à perseguição que os cristãos sofreram no passado e que alguns cristãos enfrentam do outro lado do mundo. Nós não sofremos perseguição. Nós sofremos no máximo algumas pressões sociais, alguns olhares de reprovação, alguns comentários sarcásticos, algumas piadas com a nossa fé. Mas a verdade é que nós não passamos 1/5 do que os nossos antepassados na fé passaram. E mesmo assim nós nos deixamos calar. Mesmo assim nós nos deixamos constranger, nos deixamos acovardar e não anunciamos o Evangelho de Cristo onde quer que nós estejamos. Por quê? Por que nós não temos tanta coragem e ousadia para falar de Cristo como nós temos para falar de política? Por que nós não temos tanta paixão para falar de Cristo como nós temos para falar de futebol? Talvez porque para nós, diferentemente de como foi com os apóstolos e mártires do passado, a salvação em Cristo e a companhia dele conosco não seja suficiente. Talvez porque nós amemos mais as garantias da vida do que a Cristo. Nós amemos talvez mais o nosso conforto financeiro e pessoal do que ao Senhor Jesus Cristo. Nós pensamos, Jesus, se depois que a minha vida financeira estiver toda estabilizada, sobrar algum tempo nos fins de semana, aí eu dou uma força para o evangelismo na igreja, pode ser? Mas deixar o meu conforto, a minha estabilidade financeira para te seguir e te anunciar no mundo? Aí talvez não. Talvez porque nós amemos mais o nosso status social do que ao Senhor Jesus Cristo. Se as pessoas me perguntarem sobre o Evangelho, tudo bem, eu até falo. Mas eu mesmo, de me dispor a ir a elas, falar sobre o Senhor Jesus Cristo voluntariamente, não, de jeito nenhum, o que elas vão pensar sobre mim? Nós estamos mais preocupados com o nosso status social do que em obedecer a Cristo. É verdade, as pessoas podem te olhar de cara feia e pensar mal de você se você começar ativamente a falar de Cristo a elas. Mas afinal, você ama mais a Cristo ou ama mais a opinião que os seus amigos têm sobre você? Tá vendo? Para nós, Cristo não é o suficiente. Nós queremos mais do que Cristo tem a nos oferecer. Nós queremos mais que apenas a presença de Cristo. Nós até queremos Cristo, mas queremos carro novo na garagem, casa própria, queremos o respeito das pessoas à nossa volta
Queremos redes sociais cheias de seguidores e admiradores, queremos férias em lugares paradisíacos, queremos mais um monte de garantias, quando a única que o Senhor Jesus Cristo nos dá é: eu estarei com vocês o tempo todo. Por isso que nós gostamos de dizer que somos cristãos, mas não nos envolvemos, não nos engajamos na missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Apenas a garantia da sua companhia conosco é pouco para nós. Mas veja, entenda uma coisa: quando você aceita viver uma vida cristã, mas voltada apenas para os seus próprios confortos, fechado em si mesmo, você está dizendo ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, desculpa, mas suas garantias não são suficientes e eu preciso de mais. Só o Senhor ter morrido na cruz para me salvar, só o Senhor ter entregue toda a sua vida para me salvar, não me é suficiente. Eu quero mais do que isso. Sério mesmo, olhando para a sua própria vida, como você está diante disso tudo? Você se reconhece como servo, como serva do Senhor Jesus Cristo, que ama o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas e se engaja na missão que Ele nos deu? Ou você é alguém que está ocupado demais com seus próprios problemas, realizando seus próprios sonhos e vivendo para suas próprias vontades, de maneira que não tem tempo e nem energia para o reino de Deus? Você é alguém que usa as oportunidades do dia a dia, seu trabalho, sua faculdade, sua escola, seu grupo de amigos para cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo? Ou você é alguém que faz o oposto, se esconde atrás das situações do dia a dia, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola e do seu grupo de amigos, para não cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu? Você é verdadeiramente um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo, que vive engajado na missão que Ele deixou? Ou é apenas alguém que domingo após domingo diz Senhor, Senhor, mas que não conhece e não vive na missão? Eu acredito que esses dias de quarentena e reclusão são uma ótima oportunidade para nós revermos as nossas vidas diante do Senhor. Eu acredito que essa é uma excelente oportunidade que o Senhor Jesus Cristo está nos dando para nos fecharmos em mais tempo de oração e meditação da palavra, para que nós possamos rever as nossas vidas. Eu acredito que ao invés de serem dias de tédio, esses podem ser dias de crescimento espiritual para você e para sua família. Se você se dá conta hoje de que não tem vivido na missão, porque quer mais garantias do que o Senhor Jesus Cristo tem oferecido, reveja sua vida diante do Senhor. Olhe para si mesmo e pergunte-se se você não tem amado mais as coisas do mundo do que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Peça ao Senhor nesses dias de reclusão que Ele te transforme pelo poder do Teu Espírito. Peça que Ele tire de você um coração mesquinho, egoísta e autocentrado e te dê um coração voltado ao próximo, voltado à missão, para que nesses dias, para quando finalmente nós sairmos desses dias, quando terminarem os nossos dias de reclusão, nós sejamos capazes de sair por aí e testemunhar ao mundo sobre a salvação que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. O meu desejo para a sua vida, o meu desejo para as nossas vidas, é que quando nós sairmos novamente de casa, saiamos engajados na missão, saiamos melhores, saiamos maiores, saiamos mais servos do Senhor Jesus Cristo que nunca. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra e por tudo que ela nos ensina. Obrigado porque a Tua palavra nos constrange por amor. Obrigado porque a Tua palavra nos provoca, Pai, e nos chama para uma vida de radicalidade em Cristo. Obrigado porque a Tua palavra não permite que vivamos no conforto de vidas autocentradas, mas Tua palavra nos chama que vivamos em Cristo, por Cristo e para Cristo. A Tua palavra nos convida a que nos bastemos em Cristo. Tua palavra nos chama a que vivamos para Cristo e para o Teu reino, certos de que o Senhor nos acrescentará e cuidará de todas as outras coisas que precisamos, Pai. Ensina-nos a nos bastarmos na companhia de Cristo em nós, através do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e até a próxima.